Hoje em dia, no mundo digital, os nossos dados estão, bom, por toda parte. Mas fica a pergunta: quem é que controla tudo isso de verdade? Aqui no Brasil, a resposta para essa pergunta tem nome: Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Vamos juntos entender os pontos mais importantes dessa lei, direto do que o texto dela diz. E a lei já começa com uma ideia bem forte, como a gente vê aqui. A titularidade, ou seja, a posse dos dados pessoais, é da pessoa. Mas o que é que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Vamos começar então pelo poder que a lei entrega para cada um de nós. Como titulares dos nossos próprios dados, a gente passa a ter uma série de direitos garantidos. Certo. Então, que poderes são esses? O que especificamente a LGPD nos dá de controle sobre as nossas informações pessoais? A lista de direitos, olha, é bem completa. Primeiro, o básico do básico, né? Dá para confirmar se uma empresa está usando seus dados, pedir para ver que dados são esses e, claro, corrigir qualquer coisa que esteja errada. Além disso, se os dados forem, digamos, desnecessários ou estiverem sendo usados de forma irregular, a gente pode pedir para que sejam anonimizados, bloqueados ou até eliminados. E não para por aí. A lei também garante a portabilidade, que é o direito de levar os próprios dados de um serviço para o outro de forma simples. E o controle continua. Se o consentimento foi dado para usar os dados, é totalmente possível pedir a eliminação deles. A transparência também é chave. As empresas precisam dizer com quem compartilharam as informações. E talvez um dos pontos mais importantes, o titular tem o direito de saber que pode dizer não e também de revogar o consentimento a qualquer momento. E isso tem que ser fácil e de graça. Aqui a gente entra numa proteção super atual e muito importante. Pensa só naquelas decisões sobre crédito ou até sobre uma vaga de emprego que são tomadas por algoritmos, por sistemas automáticos. A LGPD garante que a gente possa pedir uma revisão humana dessas decisões. É um jeito de trazer o fator humano de volta para a era dos algoritmos. Ok, esses direitos valem para empresas privadas, mas e o governo? Pois é, a lei também define regras bem claras para o setor público. No caso do setor público, a regra é muito direta. O uso de dados pessoais tem que servir a um propósito público, de interesse da população. Eles são obrigados a ser transparentes sobre como e por que usam esses dados. E assim como no setor privado, também precisam indicar um responsável para cuidar da proteção de tudo isso. E aqui tem um detalhe bem interessante. Quando a gente fala de empresas estatais, a regra muda dependendo da atividade. Se a estatal estiver competindo no mercado, como uma empresa privada qualquer, ela segue as mesmas regras. Agora, se ela estiver executando políticas públicas, aí ela é tratada como um órgão do governo. Num mundo conectado como o nosso, os dados não ficam parados, né? Eles viajam. E a LGPD também tem regras bem específicas sobre quando as informações pessoais podem sair das fronteiras do Brasil. Mas então, em que situações exatamente os nossos dados podem ser enviados para o exterior de forma legal? Essa transferência não é liberada, não. Ela só pode acontecer em cenários bem definidos. Por exemplo, quando o país de destino oferece um nível de proteção de dados parecido com o do Brasil. Outras situações incluem o uso de contratos com garantias específicas, cooperação entre justiças de países diferentes ou em casos de vida ou morte, para proteger a vida de alguém. E, claro, com o consentimento bem específico do titular para aquela transferência. Bom, já vimos os direitos, as regras, mas quem são os responsáveis por colocar tudo isso em prática? A lei define alguns papéis principais nessa história. Primeiro, temos o controlador. Dá para pensar nele como o chefe do projeto. É quem toma as decisões, quem define por quê e como os dados pessoais vão ser tratados. Em seguida, vem o operador. Se o controlador é o chefe, o operador é quem põe a mão na massa. Ele é quem executa o tratamento dos dados, sempre seguindo as instruções diretas do controlador. E por último, mas não menos importante, temos o encarregado, que muita gente conhece pela sigla em inglês DPO. Essa pessoa é a ponte, o canal de comunicação entre a empresa, os titulares dos dados e a autoridade nacional. É com quem a gente fala se tiver uma dúvida ou reclamação. E as tarefas do DPO são essenciais, viu? Ele recebe as reclamações dos titulares, conversa com a autoridade nacional e, internamente, orienta os funcionários da empresa sobre as melhores práticas para proteger os dados. E aqui está o ponto central da responsabilidade. Se alguma coisa der errado, se houver um vazamento ou um mau uso que cause algum dano, tanto o controlador, que decidiu, quanto o operador, que executou, são obrigados a reparar esse dano. A responsabilidade é dos dois.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quando essas responsabilidades não são cumpridas, o que acontece? Isso nos leva diretamente para a parte de fiscalização e sanções da lei. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tem várias ferramentas para aplicar sanções. Pode começar com uma simples advertência, passar para multas e, em casos mais graves, pode levar à divulgação pública da infração, ao bloqueio e até a eliminação completa dos dados pessoais envolvidos no problema. E quando a gente fala em multa, o valor pode ser bem alto. A multa simples pode chegar a 2% do faturamento da empresa no Brasil, com um teto que impressiona, 50 milhões de reais. Isso por cada infração. Mas a aplicação dessas sanções não é feita de qualquer jeito. A autoridade analisa vários fatores: a gravidade do que aconteceu, a boa-fé da empresa, se ela cooperou com a investigação, se tentou corrigir o problema. Tudo isso entra na conta para garantir que a punição seja proporcional. Direitos, responsabilidades, fiscalização, sanções. A LGPD, sem dúvida, criou uma estrutura bem robusta. A grande questão que fica no ar é, na prática, o quanto estamos realmente mais seguros. Essa lei está, de fato, mudando a cultura de como os dados são tratados no Brasil? É uma reflexão importante.